Gostaria de, antes de mais, saudar e agradecer a presença do senhor Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, e do senhor Walter Baeri, diretor do BNDES. Muito obrigada. Seguimos nossa jornada com diálogos sobre transição e oportunidades energéticas. Para tanto, vou chamar da minha forma, né, os próximos convidados. Quanta luz, meu Deus do céu, é o João Gonçalo da EDP. Docente Natália Moreno, estou feliz em lhe rever. Tereza Cristina, seja bem-vinda, pesquisadora da GESEL. E para completar tem o Vitor Santos, professor do ISEG, nesse bonito painel. Painel de peso, né, Zé? Setor pesado, infraestrutura, necessidade de investimentos. Mas vamos lá. Vou apresentar rapidamente, né, os nossos especialistas. Primeiro, o professor Vitor Santos, professor catedrático do ISEG, ex-presidente da Agência Reguladora de Energia Elétrica Portuguesa, um grande amigo, profundo conhecedor do Brasil, porque nós estamos trabalhando aí em parceria, então tem muito nos auxiliado, porque Portugal tem sido um grande exemplo para nós no setor elétrico. Muitas coisas temos aprendido. E também, Portugal também, que o senhor vai falar um pouquinho, aprende um pouquinho conosco. João Maciel, doutor João Maciel, engenheiro, diretor de inovação, né, e tecnologia da EDP, aqui de Portugal. E a nossa querida docente, a Natália Moreno, advogada, mas com bastante experiência também no setor elétrico. Bem, vamos iniciar, então, ou seja, com esse painel aqui de especialistas, tocando sobre o assunto da transição energética, que, no fundo, é o quê? Né? Um processo em que nós estamos verificando da importância dele em diversas, né, áreas, não só energética, como, né, elétrica, como o nome diz, mas também social, ambiental, jurídica, e que coloca uma série de desafios em função dos investimentos necessários para a inovação, novos modelos de negócio. E, com isso, nós vamos aqui, obviamente, não esgotar, gente, porque é de uma complexidade muito grande esse setor, mas trazer uma série de pontos para que os nossos especialistas aqui comentem e a gente possa, então, ou seja, aprender um pouquinho mais. Um primeiro ponto que eu queria levantar é sobre, realmente, os desafios que a transição energética traz, focando o setor elétrico, com relação, professor Vitor, à cooperação internacional. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, eu queria começar por agradecer o convite que foi formulado pelo FIB. Com o maior gosto que, mais uma vez, estou num evento organizado pelo FIB. Gostava também de fazer uma saudação à nossa moderadora,
aos meus colegas de painel e também uma saudação muitíssimo especial à audiência. Estamos perante pessoas que muitas delas fizeram uma viagem de mais de 10 horas para estar numa sessão destas, os nossos amigos brasileiros, enfim, com quem tenho tido relacionamentos de trabalho e de amizade que muito prazer e muito gosto me têm dado. Bom, relativamente à questão que foi suscitada pela professora Teresa Aquino, o que eu queria dizer é o seguinte: eu penso que há duas dinâmicas complementares que caracterizam a transição energética de uma perspectiva, digamos assim, geoestratégica. Que é, por um lado, temos uma brutal disputa, digamos, pela liderança tecnológica, que é complementada, de facto, pelas parcerias e pela cooperação internacional. Enfim, mas ambas acabam por ter um impacto muito positivo na aceleração da transição energética. Quanto às disputas pela liderança, elas são basicamente impulsionadas pela China, não é? A China, em 2015, adotou um programa, um plano tecnológico chamado Made in China 2025, que era um plano enfim, tinha um prazo de referência de 10 anos e que tinha objetivos muito ambiciosos, não é? O controle da cadeia de valor das renováveis, isto é, da solar e da eólica, o controle da cadeia de valor da mobilidade elétrica, isto é, carregadores, veículos elétricos e baterias, e o controle de 5G, que é muito importante porque a digitalização do setor energético e para a transição energética a digitalização é um vetor muito importante. Na sequência disso, a China foi além disso ainda, no 14º Plano Quinquenal, 2022-2027, a China, no fundo, a ambição que está subjacente é basicamente a de reforçar e de consolidar essa liderança tecnológica. Isto fez soar os alarmes em todo o mundo, em particular na Europa e nos Estados Unidos, que de pronto, enfim, com certo hiato, aprovaram planos, no caso dos Estados Unidos, a lei de redução da inflação, e no caso da Europa, o plano ecológico para a indústria, que tem um propósito semelhante, embora com certo desfazimento temporal, que os planos anteriores promovidos pela China. Bom, esta é uma das vertentes, não é? Que tem contribuído. Aquilo que a China fez foi muito positivo, não é? Para acelerar a transição energética. Aquilo que os Estados Unidos e a Europa vão fazer, embora sejam, digamos, tenham subjacentes conceitos um pouco protecionistas, mas porventura são necessários. Mas é necessário complementar estas iniciativas por outras que apelem à cooperação e às parcerias internacionais. E, para não continuar numa visão um pouco teórica, eu iria focar a minha atenção no Brasil, no relacionamento entre o Brasil e a Europa. E irei referir, sobretudo, uma parceria que me parece muito promissora, que tem a ver com o hidrogénio verde, e refiro uma outra, que depois não vou desenvolver, porque enfim, o tempo é escasso, mas que me parece que é muito promissora, que é uma parceria em torno dos minerais críticos. Uma parceria, mais uma vez, entre a Europa e o Brasil. Relativamente ao hidrogénio, e para ser sintético, dizer o seguinte: em 2020, a União Europeia adotou uma estratégia para o hidrogénio. Razões são fáceis de compreender. O hidrogénio é um vetor de descarbonização em setores que ainda não estão descarbonizados e que estão numa fase muito preliminar do seu processo de descarbonização. Estou a falar das indústrias intensivas na utilização de energia, estou a falar de alguns vetores dos transportes, da mobilidade, como é o caso dos transportes pesados, os transportes marítimos, os transportes aéreos, e, portanto, perfeitamente justificada como pilar central no processo de descarbonização.
Contudo, a Europa tem, como acontece frequentemente na Europa, relativamente ao hidrogénio, está, digamos, numa situação de dependência do exterior. Ou seja, é reconhecido pela estratégia da União Europeia que é necessário, que a União Europeia será, naturalmente, um importador de hidrogénio. Os cenários que existem para os consumos de hidrogénio em 2030 na Europa são da ordem das 20 milhões de toneladas, hidrogénio verde, claro, e aquilo que se estima é que 10 milhões possam ser importados e 10 milhões possam ser produzidos utilizando recursos endógenos da União Europeia. Com base nesta perspectiva, a Europa, enfim, há que referir aqui que estamos a falar em percentagens médias, mas há países que estão muito mais dependentes do que esta média. Por exemplo, a Alemanha reconheceu na sua estratégia nacional para o hidrogénio que dependia em 85% das importações. Os seus consumos de hidrogénio iriam depender em 85% de importações de países terceiros. A Europa, no fundo, a Europa e os Estados-membros têm vindo a desenvolver iniciativas no sentido de tornar execuível esta estratégia também na sua componente, digamos, internacional. Por exemplo, ainda recentemente foi aprovado a criação de um fundo, que é o Banco Europeu para o Hidrogénio, que, sendo sabido que o hidrogénio verde tem uma desvantagem competitiva relativamente ao fóssil, que procura incentivar investimentos na cadeia de valor do hidrogénio verde, não só dentro do espaço, dentro do território da União Europeia, como relativamente a outros países, a países terceiros que decidam fazer investimentos em parcerias com empresas europeias, nomeadamente empresas, digamos, de base tecnológica. Bom, isto é o ponto de vista da União Europeia. Qual é o ponto de vista, qual é a perspectiva que eu, pelo menos, tenho do Brasil relativamente a esta matéria? Bom, a perspectiva é de que o Brasil, de facto, tem um potencial competitivo relativamente ao hidrogénio que é quase inesgotável. Quer dizer, tem uma matriz elétrica em que, em média, 85% são de base renovável, nomeadamente hídrico, como sabem. Tem um potencial eólico e solar enorme, quase sem limite. Quer dizer, enfim, é difícil dizer isso. Temos aqui um engenheiro. Mas, de facto, tem um elevado potencial. Tem um setor empresarial que, neste segmento de atividade, está já muito bem preparado. Temos empresas competitivas, que estão inseridas, que estão muito globalizadas, que já fizeram o trabalho de casa. Do trabalho de campo que eu tenho feito, aliás, com a professora Teresa Aquino, aquilo que podemos constatar é que há muitas empresas portuguesas, brasileiras, que têm feito o trabalho de casa, quer dizer, têm parceiros, nomeadamente parceiros tecnológicos, têm resolvido o seu processo de certificação no hidrogénio e, portanto, estão prontas para avançar para, digamos, para a produção de hidrogénio em duas perspectivas complementares. Uma focada no fornecimento dos off-takers nacionais e disso vai depender certamente. O hidrogénio no Brasil vai ser provavelmente um alavancador, um impulsionador de um processo de reindustrialização. E depois há uma vertente que é uma vertente de exportação. Não de hidrogénio, no sentido mais puro do termo, mas de derivados de hidrogénio. Deve-se dizer que há aqui, naturalmente, uma perspectiva não... Quando se fala que a Europa vai ser um importador de hidrogénio, enfim, não estamos a pensar no hidrogénio na sua componente transacional, de transação comercial. Estamos também a pensar na possibilidade, como já foi referido anteriormente, relativamente à criação do Banco Europeu para o Hidrogénio, na possibilidade de haver investimento direto estrangeiro, nomeadamente em eventuais parcerias que possam ser estabelecidas entre empresas brasileiras e empresas europeias, nomeadamente na cadeia de valor do hidrogénio.
Portanto, aquilo que me parece é que, portanto, penso que para começar era um pouco esta perspectiva que eu queria dar. Muito obrigada. Engenheiro, vamos então olhar pelo foco empresarial da EDP. A questão da transição energética como um paradigma, né, considerando paradigma limpo, inclusivo, igualitário, né? Como é que vocês estão vendo essa questão estrategicamente? Por favor. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Também queria agradecer ao FIB o convite à EDP e à Casa da América Latina por nos receber, à Teresa, ao Vítor e à Natália por partilhar aqui o painel. Bom, então eu não conheço bem a audiência, não sei se sabe muita gente especialista no tema da energia ou não. Eu se calhar ia começar pelo princípio, que era um bocadinho reconhecer que a transição energética existe e depois já chegarei ao que é que a EDP, está a fazer do ponto de vista de estratégia. Então, acho que todos reconhecemos que a transição energética existe. Alguns dados, temos visto um aquecimento global marcante, visível. O ano 2022 foi talvez, penso que foi o quinto ano mais quente desde o final do século XIX e os últimos anos foram bastante mais quentes em média. Em 2022 continuamos a ter emissões recorde de CO2, apesar de falarmos de reduções, continuamos ainda a aumentar. Há imensa evidência sobre a subida do nível do mar. Há 100 milhões de pessoas que estão em zonas costeiras e que vivem em risco de sério devido ao nível da subida do mar. Os fogos florestais, podia estar aqui a estar toda a enumerar questões. A acrescentar este tema da transição energética, o que aconteceu também no último ano, em particular, foi que o tema, em particular, potenciado, alavancado pelo tema da invasão da Rússia à Ucrânia, uma redução de cerca de 50% do gás russo que entrava na Europa, que conduziu, entre outros fatores, a uma subida de 5 a 6 vezes dos preços de energia elétrica no mercado grossista versus 2020. Uma inflação muito alta, como já se falou no painel inicial, 7 a 8%, em média, diria. E também no tema das disrupções de cadeias de fornecimento, motivadas pelo conflito, mas também por outras razões. Por exemplo, nomeadamente temas que o professor Vítor referiu, um bocadinho de proteccionismo da China, nomeadamente, por exemplo, a cadeia do fotovoltaico. Não sei se sabem, mas na China produz-se 97% dos painéis fotovoltaicos do mundo. E quando a China começa a falar de proteccionismo sobre tecnologia de renovável que é produzida na China, o mundo inteiro treme. Portanto, nós precisamos do novo setor energético. Como a Teresa dizia, precisa de ser limpa, precisa de ser acessível, precisa de ser fiável, de ser baseada em cadeias de valor de fornecimento fiáveis e também independente, que era um tema sequer que não estávamos tão atentos, mas precisa também de ser independente. E, portanto, é um pouco óbvio, mas vai ser baseada em produção renovável, como energia solar, energia eólica, em terra, no mar. As energias renováveis têm um tema que são variáveis e, portanto, nós temos que gerir a variabilidade das energias renováveis. Não é tão fácil despachar energia renovável como despachar energia térmica, que tem um funcionamento mais ou menos percebido. E, portanto, entre tecnologias e modelos de negócio, nós temos que gerir essa variabilidade. O armazenamento de energia, o hidrogênio verde e outros mecanismos de flexibilidade são chave. O mundo será também mais eletrificado. Acredita-se que é pela via da eletrificação que se conseguirá, porque o setor elétrico é um dos setores que mais facilmente se consegue descarbonizar e, portanto, nós, ao utilizarmos eletricidade para descarbonizar o resto da economia, temos logo aqui uma vantagem. Mas também em algumas pontas que são difíceis de eletrificar, o hidrogênio verde, por exemplo, ou outros setores chamamos power to gas ou power to X, que é converter energia elétrica excessiva noutros combustíveis verdes, que depois podem ser reconvertidas em energia elétrica quando necessário. E continuará a haver redes. Já agora, só para complementar, acreditamos que as redes continuam a ser um pouco a espinha dorsal do sistema elétrico, apesar de ser um sistema muito, muito distribuído. Pronto, sobre a EDP e sobre a sua estratégia. A EDP começou este percurso de aposta nas energias renováveis. Quer dizer,
sem falsa modéstia, acho que começámos cedo, conseguimos antecipar. Em 2006, 2007 começámos uma aposta sustentável em energias renováveis e hoje em dia cerca de 70% da nossa produção é baseada em energias renováveis. Do ponto de vista da nossa estratégia, temos a ambição de em 2025 estarmos livres de carvão. Nós ainda temos ainda alguma participação em carvão em Espanha e no Brasil. Totalmente verdes, baseados em energias renováveis em 2030. E uma coisa que chamamos Net Zero, que é, indo um bocado a montante na cadeia de valor, a todos os níveis, sermos net zero em 2040. Isto é um desafio enorme e, portanto, isto implica reimaginar o setor e fazê-lo muito mais rápido. O setor elétrico demorou 100 anos a consolidar-se e agora, em 10, 20 anos, nós temos que o alterar substancialmente. A matriz fóssil vai desaparecer e nós vamos ter que fazer muito mais rápido aquilo que demorámos tempo a fazer. E também já agora temos que trabalhar em cadeias de valor que sejam confiáveis, acessíveis, porque não queremos deixar de ter o problema fóssil para passar a ter o problema da dependência da China, como referiu aqui, nomeadamente no tema da tecnologia que fornece a parte renovável. Isto implicará um esforço enorme. O nosso business plan recente aponta para investimento de cerca de 25 bilhões até 2026, que implica instalarmos 4,5 gigawatts de renováveis por ano até 2026 e duplicar a nossa capacidade eólica e solar no mesmo período. Também muita inovação e digitalização. Por isso, neste mesmo ciclo de investimentos, está 1 bilhão para inovação, em temas como renováveis, hidrogênio verde, depois podemos entrar em detalhe, e 2 bilhões em digital, para aumentarmos a eficiência dos nossos processos e também para abrir novas possibilidades de negócio. Eu não sei se sabem, a EDP hoje em dia é uma empresa bastante global. Nós estamos em quatro plataformas regionais, a Europa, os Estados Unidos e a América do Norte, a América do Sul e a Ásia-Pacífico. Cerca de 75% do nosso negócio são renováveis, e gestão de energia e clientes, mas com grande parte destes 75% em renováveis e 25% em redes. Queria dar só uma nota também sobre o Brasil, se me permite, já que estamos aqui, sobre a nossa presença no Brasil. A EDP, nós estamos no Brasil há 27 anos, desde 95, penso eu. Estamos presentes neste momento em 5 estados. Temos concessionárias no estado de São Paulo e do Espírito Santo e mais recentemente também no estado de Santa Catarina. Servimos 3,8 milhões de clientes e temos um pouco mais de 3 mil colaboradores. Estamos ao longo da cadeia de valor toda. Nas renováveis, em particular no eólico e no solar, com a EDP Renováveis, com o nosso braço da EDP Renováveis no Brasil, temos cerca de 1,1 gigawatts e um plano de desenvolvimento até cerca de 7 gigawatts para os próximos tempos. Na geração mais convencional, temos 6 hídricas e uma térmica, a carvão, que iremos a prazo vender, no âmbito daquela estratégia que eu referi, e onde, a propósito, produzimos a primeira molécula de hidrogênio verde da América Latina há um par de meses, num projeto ainda piloto, mas que já mostra um pouco o nosso comprometimento. E temos também uma presença grande, diria, na componente no solar distribuído, como tinha referido. Finalmente, para terminar, não quero gastar o tempo todo, só dizer que o Brasil, para nós, representa cerca de 25% do nosso resultado operacional do grupo, portanto é um mercado muito relevante para a EDP. E nos próximos anos, neste plano de investimentos que referi, contamos investir 30 mil milhões de reais, portanto 5,5 mil milhões de euros no Brasil, metade em renováveis, eólica e solar, e metade em redes. Portanto, acho que isso mostra um pouco o nosso compromisso e a nossa estratégia nas renováveis e no Brasil. Obrigada. Vocês veem o quanto que a empresa, em termos brasileiros, né, em termos do Brasil, ela tem uma presença grande em todos os segmentos, como bem João comentou. E no hidrogênio, que foi tão falado que a gente podia ficar aqui horas comentando, o primeiro projeto piloto foi da EDP, lá em Pecém, no Ceará, em que, ou seja, foi assim, para nós foi assim um grande, né, evento. Nós participamos dessa consultoria com relação do GESEL
dentro desse projeto, e tem sido assim um grande desafio para que a gente possa pensar a questão tecnológica, a questão da competitividade do hidrogênio, a questão do mercado, como o professor Vitor falou, né? Porque como reindustrializar as empresas, né, que podem ser eletrificadas utilizando realmente o hidrogênio. Então, como vai ser essa, né, transição da indústria, né, seja siderúrgica, seja cimento, essas grandes consumidoras de energia, para o uso do hidrogênio. Mas vou mudar de assunto rapidamente, porque senão a gente, né? Natália, querida, me diz, faça isso, todo esse contexto que foi muito bem colocado pelo João, da transição. Como que você vê o papel aí dos legisladores, dos reguladores, né, para que possa realmente promover e incentivar que a gente possa, né, seguir, né, com essa mudança, com esse processo tão importante? Olá, muito boa tarde. Gostava também, em primeiro lugar, de agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de painel. É uma felicidade muito grande para mim participar nesse evento, porque eu sou luso-brasileira, né? Embora seja natural do Rio de Janeiro, já estou cá, em Portugal, há 12 anos e sou portuguesa. Portanto, é uma honra e uma felicidade gigantesca poder participar desse painel, tanto do lado do Brasil quanto do lado de Portugal, e fazer essa ponte, né, atlântica, transatlântica, nomeadamente no que concerne ao setor elétrico. Eu não vou me arriscar em falar sobre hidrogênio, sobre gás e demais fontes energéticas, porque se eu sei alguma coisinhazinha é sobre o setor elétrico, e é relativamente ao setor elétrico que eu irei limitar a minha exposição, sendo certo que, quando nós pensamos, né, no setor elétrico, e o João já muito bem colocou, a Agência Internacional de Energia, ela efetivamente, no seu roadmap para 2050, para a neutralidade carbônica, né, num estudo que foi encomendado pelo Reino Unido, né, na COP, há 2 anos, quando eles sediaram a COP, a IEA avançou que, em 2050, espera-se que a matriz global, né, dos setores energéticos será composta por 88% de fontes renováveis eletrificadas, ou seja, o setor elétrico vai participar, né, numa percentagem bastante significativa da matriz energética, e as renováveis vão, enfim, concorrer de modo majoritário para entregar, né, a oferta necessária para o suprimento da demanda. Evidentemente, isso demanda muitos investimentos, né, e como o João também já muito bem disse, a maioria das renováveis é variável, é intermitente, né, de modo que nós não conseguimos controlar nem despachar centralmente as renováveis, e precisamente por isso os investimentos não são apenas feitos no que concerne a colocação no terreno, né, das centrais produtoras, das grandes geradoras ou então da geração distribuída, mas os investimentos vão ter de ser feitos também na digitalização das redes, que é fundamental, né? As redes elétricas inteligentes, as smart grids, e depois o smart gas, smart water, isso tudo vai convergir em algum momento, né? A digitalização das redes é fundamental para que nós possamos gerir os sistemas elétricos de modo tão próximo quanto possível do tempo real.
né? E investimentos em instalações de armazenamento, né? Sejam as super baterias que estávamos a comentar, né, antes do nosso painel, sejam pequenas instalações de armazenamento acopladas junto de pequenas instalações produtoras distribuídas, né? E, além disso, nós também vamos ter de realizar um grande investimento ao nível do consumidor final, né? As smart appliances, as smart homes, ou seja, a gente vai ter que digitalizar tudo para que os consumidores finais possam responder, né, à grande variabilidade da oferta renovável, seja reduzindo o consumo quando o sistema elétrico esteja em estresse, né, esteja bastante congestionado, seja, inclusive, aumentando o consumo quando nós tenhamos uma grande oferta, né, de produção renovável e, assim, seja economicamente super eficiente colocar os carros elétricos para carregar, ou seja, aproveitar, né, a energia elétrica a preços baixíssimos ou, inclusive, a preços negativos, como vem se formando preços negativos nos mercados grossistas da eletricidade europeus, né? E assim aumentar o seu consumo ou reduzir o seu consumo no que se chama estratégias de resposta da procura. Tá? Então, os investimentos, né, seja no âmbito da produção, seja no âmbito do transporte e da distribuição, com a digitalização do setor, né, que vai melhorar essa gestão, seja na última milha e, especificamente, né, no consumo final ou na dimensão behind the meter, né, esses grandes investimentos são fundamentais. Só que é evidente que, para que vultuosíssimos investimentos sejam feitos, tem de haver, né, eu particularmente, embora seja jurista, né, formada pela UERJ, que é minha alma mater, e mestre e doutoranda e docente da Universidade de Coimbra, né? Então, sou aquela jurista assim, bem hardcore. Eu não gosto mais de falar em segurança jurídica, pelo menos para setores dinâmicos, ou pelo menos para setores que estão numa velocidade de inovação tecnológica, né, de uma competição schumpeteriana, da inovação disruptiva e de leapfroggings que a gente tem efetivamente assistido. Eu acho que a ideia de segurança jurídica para esses setores já morreu, né? Não dá para dar confiança, 100% de certeza, para setores que estão a sofrer inovações tecnológicas e são altamente dinâmicos, né? Mas eu gosto de falar na ideia de estabilidade normativa, estabilidade jurídico-regulatória e, sobretudo, na ideia de resiliência. A resiliência é a capacidade que um sistema tem de resistir aos choques e às mudanças da realidade. Então, quando a gente pensa na regulação, né, e estou a falar em desafios regulatórios que a Europa tem, Portugal tem e o Brasil tem, né, são desafios regulatórios compartilhados, nós temos que olhar para compactos normativos regulatórios ou para arquiteturas regulatórias, para modelos regulatórios que assegurem, sim, a estabilidade, a resiliência do sistema jurídico, para, assim, atrair os investimentos, mas também sejam abertos e flexíveis o suficiente para se adaptarem às constantes e rapidíssimas mudanças da realidade. Então, flexibilidade e resiliência, ou estabilidade, são dois vetores fundamentais, né, da regulação dos setores elétricos inteligentes e da transição energética para que a gente consiga chegar lá,
né? E, paradigmaticamente, flexibilidade e estabilidade ou segurança jurídica são vetores antinômicos, né? Como é que a gente dá segurança para o investidor? Como é que a gente assegura uma estabilidade, né, normativa, assegura que as regras do jogo vão se manter constantes, né, mas abre o sistema jurídico regulatório às mudanças cada vez mais rápidas e dinâmicas da realidade. Acreditem, se quiserem, já há arquiteturas e modelos regulatórios desenvolvidos ao redor do mundo que conseguem, na minha visão, conjugar relativamente bem, como, por exemplo, o modelo Rio britânico, né? O Revenue equals incentives plus innovation plus outputs, no sentido de que a regulação britânica, a regulação dos distribuidores, por exemplo, né, britânica, já não assenta mais em controle de OPEX, CAPEX, se bota cap, não tem mais isso. Aí fica toda a gente do tipo, what? Como é que isso é feito? Como é que isso é possível? E a segurança jurídica? A segurança jurídica, por exemplo, do modelo Rio britânico, ela é conseguida pela via de incentivos e metas bastante consistentes de curto, médio e longo prazo, que são estabelecidas pelo regulador, que é a Ofgem, né? Então, o regulador ele consegue, pela via das metas de performance a serem conseguidas pelos agentes regulados, né, e pela via dos objetivos últimos, que são objetivos tão longos quanto realizar a neutralidade carbônica até 2050. Né? Estamos a falar de objetivos de curto, médio, longo e longuíssimo prazo, né, que são, num ciclo regulatório de 8 anos, tá? Existe ali um ciclo mesmo regulatório. O regulador britânico, por exemplo, ele consegue dar uma estabilidade, né, do que os agentes regulados precisam fazer e dar liberdade para os investimentos a serem realizados. Então, os agentes regulados hoje, né, seja no setor do gás, seja no setor da eletricidade, no Reino Unido, eles têm a liberdade de criar os seus planos de negócios e dizer quanto que vão investir, qual é a tecnologia que eles vão adotar. Não é o regulador que engessa, né, que escolhe uma tecnologia vencedora. Né? Isso é muito importante até para efeitos de neutralidade tecnológica, né, para inovação tecnológica, e como é que eles vão atingir os tais parâmetros de performance e de resultado de curto, médio e longo prazo que o regulador estabelece. Né? E esses planos de negócio vão se manter, ou eles têm um gancho para serem estáveis e flexíveis ao mesmo tempo, porque as metas de performance e de resultado são de médio, longo e longuíssimo prazo também. Então, esse é um modelo, por exemplo, que, enfim, e a Ofgem, né, o Reino Unido em geral e a Ofgem em particular, é muito conhecida por uma ideia de aprender com a experiência, com os seus erros. Eles estão mesmo abertos, e nós temos que começar a estar também abertos e olhar para a regulação e para o sistema jurídico regulatório, no sentido de que não há uma solução ideal, perfeita, fechada. Então, nós temos que aprender com a experiência, né? E a adaptação contínua é fundamental. É um modelo, por exemplo, que tem dado certo. Né? A Inglaterra, ela, para nós brasileiros, foi, inclusive, importante quando nós fizemos a abertura dos diversos setores. Petróleo, a própria eletricidade, etc. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de uma nova ordem, essa questão da transição. Então, temos que efetivamente repensar
essas questões jurídicas, legais e jurídicas e regulatórias, né, no sentido de poder adequá-las ao que nós estamos passando, porque é muito rápido tudo. Digitalização e mudanças disso, e etc, etc. Professor, não vou falar sobre regulação consigo, não. Vou querer que o senhor toque num assunto que nos integra, que é a questão dos metais estratégicos para a transição energética. É um ponto que eu acho que bem interessante, que vale a pena. Muito bem. Isto é uma surpresa. Bom, de facto, o que na verdade acontece é que enfim, a transição energética está muito condicionada pela utilização de minerais que têm a sua localização, a sua extração muito concentrada em termos geográficos e muitas vezes até o processamento também. Há uma grande concentração geográfica. Estamos a falar de minerais, estamos a falar de vários minerais, estamos a falar, por exemplo, do lítio, do cobalto, manganês, grafite, etc. Há aqui um tema que ao início se tem que explicitar, é que há um país, que é a China, que detém uma forte... Quer dizer, há pouco falei no controle das cadeias de valor das renováveis, 5G, da mobilidade elétrica, mas por acaso esqueci-me de falar também nos minerais críticos. Só para terem uma... Eu podia dar as percentagens, por acaso até as tenho aqui, eu meti que esta questão pudesse ser suscitada, mas citava apenas as terras raras, em que a China tem uma concentração na extração e no processamento da ordem dos 90%, e relativamente ao lítio e ao cobalto, a China tem essa mesma concentração na ordem dos 60% e 70%. Digamos que esta situação pode criar um forte congestionamento, esta concentração por parte da China pode criar um forte condicionamento ao desenvolvimento das tecnologias da transição energética noutras geografias, nomeadamente no Brasil. O Brasil é um caso particular, já vamos falar do Brasil, mas nomeadamente na Europa e também nos Estados Unidos, mas eu diria nomeadamente na Europa, que tem, ou em alguns casos tem uma dotação de recursos muito reduzida, e noutros casos a Europa tem uma tendência para não explorar os seus próprios recursos. Não é? Por razões ambientais, é sempre fácil encontrar uma justificação para não se fazer o aproveitamento de recursos. Isso é muito condicionador para a Europa. É talvez a região do mundo que estará, porventura, mais condicionada, por um lado, pelo controle que a China tem, quer ao nível da extração, quer ao nível do processamento, mas também porque não dispõe de muitas alternativas. Claro que há a capacidade de reagir relativamente a essa matéria, pensar pelo lado da inovação, pensar em novos materiais que possam ser utilizados, estar portanto, um outro tema, uma outra possibilidade é a reciclagem e a reutilização, mas no fim do dia, digamos assim, a condicionante está sempre, a Europa está sempre confrontada com essa condicionante. Quer dizer, a Europa, no fundo, como dizia há pouco o João, está a passar de uma situação em que está, no fundo, a reduzir a sua dependência dos fósseis, mas está a ficar condicionada noutras dimensões. Está a ficar condicionada pelo hidrogênio. Aliás, uma das razões para a Europa fazer uma parceria com o Brasil, na minha opinião, é não ficar dependente das importações da orla sul, dos países da orla sul do Mediterrâneo, nomeadamente Marrocos. A Europa não pode pôr os ovos todos no mesmo cesto. Ficar condicionada por... Eu não tenho nada contra Marrocos, quer dizer, é mais um problema de geoestratégia. Não é? A Europa deve diversificar as suas dependências em termos de
importações de hidrogênio. É crucial que o faça, até porque tem uma experiência muito recente das consequências que resultaram da sua dependência da Rússia no fornecimento de gás natural. E uma outra área que pode condicionar o processo de transição energética na Europa é, de facto, são os minerais críticos. É por isso que me parece que é crucial que esta parceria entre a Europa e o Brasil relativamente aos minerais críticos. O Brasil, também desse ponto de vista, tem vantagens enormes. Quer dizer, o Brasil tem, mais uma vez, uma matriz. Uma das coisas que temos que tomar em consideração é que a extração e o processamento de minerais, e isso também é verdade para os minerais críticos, é muito intensiva na utilização de energia. E o problema, o Brasil aí tem uma vantagem, não é? Utiliza, no fundo, tem uma matriz energética, como já elétrica, muito baseada na geração renovável, tem um potencial eólico e solar, como já referi anteriormente, e, portanto, tem uma vantagem competitiva na extração e no processamento de minerais críticos. Por outro lado, ainda no Plano Nacional da Mineração de 2050 do Brasil, que teve em debate público e penso que ou está aprovado ou está em vias de o ser, vai ser aprovado, provavelmente, já decorreu a consulta pública. Um dos pilares centrais eram, de facto, os minerais críticos. E bem, porque o Brasil, para além de ter uma boa dotação de recursos energéticos renováveis, tem também alguma dotação de recursos em minerais críticos. E, tal como acontecia com o hidrogênio, em que o Brasil pode utilizar o hidrogênio verde como um vetor importante para alavancar, para impulsionar um processo de reorganização industrial, baseada nas tecnologias verdes, baseada na exportação de produtos verdes. Verdes no sentido de que, nos seus processos industriais, deixam de utilizar, neste caso, o hidrogênio de base fóssil e passam a utilizar o hidrogênio de base renovável. O mesmo podem também pode haver aqui uma parceria que não tem apenas a ver com, mais uma vez, com transações comerciais, tem a ver também com parcerias ao nível tecnológico e ao nível do investimento na extração e no processamento de minerais críticos e, para além disso, parece-me a mim, visando também, ajusante do processamento, a emergência de indústrias associadas à própria transição energética. E o Brasil pode fazer isso, tem capacidade de inovação, tem capacidade de pesquisa e desenvolvimento, mas penso que fará isso muito mais facilmente se os parceiros forem, digamos, empresas de outros países, nomeadamente possam ser empresas europeias. Portanto, sobre os minerais críticos, penso que haveria muito mais a dizer, mas, enfim, acho que há outros temas. Só complementando esse último ponto do professor Vitor, o Brasil tem uma dotação mineral muito significativa, um dos principais produtores e exportadores de minério de ferro, de cobre, manganês, bauxita, alumínio, etc. Um ponto importante é nós, ou seja, que temos dotação, conhecimento geológico com vários desses minerais críticos, mas não temos efetivamente, e devemos, aí sim, promover, e o plano prever, que não fiquemos na produção primária, ou seja, extração e mineração, que tenha essa cooperação internacional para que a gente gere valor, né, na cadeia produtiva, vá ao metal efetivo e não fique como um exportador de concentrado, como nós fazemos em vários minerais. Esse é um ponto-chave e importante nessa questão da transição energética, que tem um foco lá, foco no Brasil, nos investimentos brasileiros.
João, com relação às principais barreiras que você vê com relação à transição energética e como a EDP vem, ou seja, se preparando para superá-las. Bem, obrigado. Só queria fazer dois comentários às intervenções anteriores, rapidamente. A primeira sobre o tema da regulação, para concordar, né? Também acho que é uma mudança tão grande que o nível de... Acho que a palavra-chave é mais adaptação, resiliência, do que segurança, no sentido em que segurança pode ser uma coisa entendida como estática, não é? Sim, aqueles conceitos que também se falam de sandboxing, quer dizer, por exemplo, em inovação nós temos que experimentar muitas coisas, não é? Temos que experimentar 10 vezes para acertar uma vez. Se cada vez que vamos experimentar uma nova tecnologia tivermos que percorrer um longo processo burocrático, administrativo, etc., é mais difícil, não é? Portanto, quanto mais aligeirado esse processo possa ser para permitir falhar rapidamente, como se costuma dizer, e passar ao próximo, acho que, obviamente, incentivamos isso. Sobre o tema da dependência, da resiliência das cadeias de valor, da dependência da China, por exemplo, como se referiu, só fazer aqui a nota que tanto o Inflation Reduction Act como o Plano Industrial do Green Deal também já verificaram isso e colocam incentivos à produção local, ao nearshoring, à fabricação na Europa e nos Estados Unidos da produção renovável. Toda a gente já percebeu que é um risco enorme estarmos dependentes de países, de regiões que nós não controlamos totalmente. Sobre as barreiras, assim, as barreiras são várias. Isto tem um desafio de ser uma transição grande e que tem que se fazer uma velocidade enorme. São múltiplas variáveis. Requer o alinhamento entre áreas regulatórias, fiscais, desenhos de mercado, etc. Mas eu diria, e há também aqui este tema da resiliência das cadeias de valor, por exemplo, que estávamos a referir. Mas na Europa e em todo lado tem havido uma convergência para 3 fatores importantes que são identificados como barreiras para que as renováveis possam escalar de um modo exponencial. Vá lá. Um é o tema do licenciamento. Até agora tem sido possível crescer, mas até a um certo ritmo. Nós agora temos que, como dizia, só no plano da EDP até 2026 nós contamos duplicar aquilo que fizemos em 15 anos, não é? Portanto, há uma aceleração grande. E, portanto, processos muito mais simplificados, obviamente que não queremos deixar de ver todos os impactos que sejam necessários, etc., mas que sejam o mais eficientes possível e que sejam monitorizados, com KPIs bem definidos, que nos permitam monitorizar o cumprimento das regras que teremos que cumprir. Portanto, em relação ao licenciamento, já agora só uma imagem. É um exemplo extremo, mas, por exemplo, em Portugal agora há o tema das comunidades, em Portugal em todo lado, o tema das comunidades de energia. Há um bottleneck enorme no regulador para aprovar milhares de novas comunidades de energia que se querem instalar, porque os processos ainda são processos um bocadinho do paradigma centralizado, não é? De grandes projetos que tinham grandes impactos e, portanto, o sistema ainda não está preparado para lidar com o mundo mais distribuído. Portanto, tem que haver uma mudança fundamental no processo para que se possa avançar. Mas pronto, sobre o tema do licenciamento, este é um dos temas. Outro tema é o tema das ligações à rede. As redes continuam a ser um dia a espinha dorsal do sistema e, portanto, o tema da ligação à rede é também um tema-chave. No tema da ligação à rede, 2 ou 3 aspectos que nos parecem importantes. Um deles é o do planeamento da rede, a longo prazo, em particular com ênfase no tema da repotenciação das centrais fotovoltaicas que já existem, que, entretanto, cuja tecnologia se torna obsoleta e que têm que ser readaptadas. A hibridização entre diferentes fontes renováveis, também alguma adaptação tem que ser feita, porque trabalhávamos monotecnologia, vamos trabalhar multitecnologia, e também, por exemplo, os temas do hidrogénio verde e do Power-to-X são também outros temas. Finalmente, o último que queria referir é o tema do novo desenho de mercado. Não é? É necessário um novo desenho de mercado que seja puramente adaptado ao paradigma das renováveis.
Aqui falamos de facilitar, de promover os contratos de longa duração, de ter uma facilitação ao nível dos contratos de longa duração, dos PPAs. E um segundo aspecto dentro deste é o aspecto de nós claramente criarmos aqui um mercado de capacidade, um mercado de serviços de sistema que seja eficaz, que permita utilizar a flexibilidade que as tecnologias do armazenamento de energia, da produção do Power to X, hidrogênio e outras, nos possam trazer ao sistema, permitindo beneficiar dessa flexibilidade, mitigar a variabilidade das renováveis. Alguns temas, como vocês sabem, por exemplo, uma bateria, se nós pusermos uma bateria simplesmente no mercado de energia, ela é inviável. Mas se permitirmos o que costumamos chamar o stacking de receitas, energia, capacidade, nós com isso conseguimos muito acelerar a viabilidade de baterias a viabilidade de tecnologias como as baterias, que são tão importantes para o nosso sistema. Muito obrigada. Bom, Faltou. fica difícil. Assim fica difícil, né, Natália? Você consegue, mas eles não, né? Desculpem. Bom, a gente já conversou bastante sobre transição e etc. Falamos sobre a questão dessa crise energética, aumento de preços, volatilidade dos mesmos e etc. Mas eu queria te endereçar uma questão que eu acho que é super importante, que é como salvaguardar os consumidores finais. Como resolver essa questão do mecanismo, né, de formação de preços tão associado às fósseis e agora com essa revolução de renováveis. Como é que você vê esse ponto, por favor? Bom, vou falar... Ufa, né? É a pergunta, ou são as perguntas de $1 milhão que estão a ser fortemente discutidas hoje no processo de reforma dos mercados grossistas da eletricidade. Ninguém tem uma fórmula perfeita, né? Nem os maiores especialistas no setor, mas eu antes de mais gostava de dizer que aqui eu não vou falar apenas da situação de Portugal, nem da situação da União Europeia. Eu quero falar também um pouquinho do Brasil, porque, enfim, eu já estou envergonhada, né? É a única portuguesa, é a única brasileira, junto com a Tereza aqui do painel, que ainda não falou sobre a situação brasileira. Tanto o professor Vitor quanto o João já falaram bastante do Brasil. Então, eu vou começar com o Brasil, né? Porque muito embora nós critiquemos, em geral, bastante o fato de ainda haver consumidores cativos no Brasil, isso é um fator fundamental para a tutela das pessoas humanas no Brasil. Não há nenhuma dúvida, nenhuma questão com relação a isso, né? O fato de o Brasil ainda, relativamente aos consumidores individuais, né, do setor elétrico, que é o grupo B, né, ainda serem providos pelas distribuidoras e haver todo um mecanismo de compra, né, da energia elétrica pela via de leilões e com condições bastante estáveis, ou seja, blindando os consumidores finais, né, brasileiros, relativamente aos grandes riscos que a formação de preços em mercados grossistas tem, né, sobretudo quando acopladas, né, com o combustível fóssil que alimenta as térmicas, que é o que sucede aqui nos mercados grossistas da eletricidade europeu. O Brasil tem conseguido, né, salvaguardar bastante bem os seus consumidores finais, mantendo as tarifas, né, de eletricidade relativamente estáveis, muito embora, né, haja críticas a fazer no que concerne a repasses diretos e imediatos de investimentos que são feitos, das crises energéticas que o Brasil já passou, que acabam por onerar bastante os consumidores, mas eu acho que, nesse ponto,
né, a celebração de contratos de longo prazo que existe no Brasil, né, e o buffer de risco, né, o mecanismos para não repasse de risco, ou não repasse total de risco, da volatilidade dos preços dos combustíveis primários, né, é fundamental para que nós possamos aí chegar. Não é à toa que na recente proposta, agora vai falar portuguesa, na recente proposta que a Comissão Europeia apresentou no dia 14 de março, relativamente à reforma dos mercados grossistas da eletricidade e do mercado retalhista, né? A comissão aposta fortemente nos PPAs, como já falou no João, aposta fortemente nos two-way FCDs, né, que são os contratos diferenciais de via de mão dupla, né, que tanto asseguram investimentos e retorno desses investimentos, né, com os strike prices, os preços de exercício, mas também asseguram o risco dos lucros excessivos por parte dos investidores, porque se houver uma diferença entre o preço de exercício e o preço de referência, que é formado nos mercados grossistas, a depender da diferença, se a diferença for negativa, o investidor na planta produtora tem direito a ser remunerado pela diferença. Mas, se a diferença for positiva, ele tem que devolver a remuneração para o gestor do contrato, né? Então, desculpem, eu vou ter que voltar para o Reino Unido, porque esse é um mecanismo contratual que tem funcionado no Reino Unido desde 2014 e tem funcionado relativamente bem, junto com os mercados de capacidade, que o João aqui também já citou, né? E essa estabilização, né, da formação de preços, eu considero particularmente fundamental, né, para que os consumidores finais não sejam diretamente afetados pela grande variabilidade e volatilidade dos preços, né, que ainda estão coupled, ainda estão vinculados aos combustíveis fósseis por causa da ordem de despacho, né, despacho das térmicas. Mas, além disso, né, e a comissão também propõe o fornecimento de contratos de longo prazo para os consumidores finais, assim realizando uma revisão bastante importante, na minha visão, né, do 4º marco regulatório editado para o mercado elétrico europeu, que assentava na liberalização plena dos preços. A comissão aposta na possibilidade de os consumidores finais celebrarem contratos de longo prazo, mas, e pegando aqui no gancho apresentado pelo João, eu acho que, além desses mecanismos, né, jurídico-regulatórios, contratuais, para você reduzir o risco, ou reduzir o repasse do risco da formação de preços para o consumidor final, um contraponto fundamental da liberalização do setor e das trocas em tempo real, né, dos mercados grossistas é a ativação da procura, é a ativação do consumidor. É você ativar o consumidor não apenas para consumir e produzir a sua eletricidade, então estamos a falar da geração distribuída e do autoconsumo individual, do autoconsumo coletivo, né? Ativar o consumidor para participar cada vez mais em arquiteturas de economia social, de lógica cooperativa, de autogestão, como são as comunidades de energia, as comunidades de energia renovável e as comunidades cidadãos para energia, né? Que foram pensadas pelo legislador europeu como entidades de cooperação entre cidadãos, pequenas e médias empresas e poderes locais, autarquias locais, municípios, freguesias, né? E você também dá ao consumidor final, no âmbito da sua ativação,
a possibilidade de se valer de mecanismos de mercado, como a comercialização entre pares, né? Então, ele tem hoje uma grande disposição, pelo menos aqui em Europa e no Brasil, já grandemente, né? Tem hoje uma grande disposição para tomar as rédeas, né, do seu perfil, não apenas de consumo, mas da sua participação direta no setor, inclusive como agente econômico. E, mais do que isso, começar a realizar a cidadania energética, que é fundamental, porque é inconcebível que um bem tão fundamental quanto a energia ainda seja muito pouco percebido pelo cidadão comum. O grau de literacia energética das pessoas é muito baixo. Então, a ativação dos cidadãos, né, é um contraponto importante à liberalização do setor, né, e enquanto nós não consigamos chegar lá, esses mecanismos de proteção dos consumidores para impedir a repassada do risco, a alocação do risco na pessoa deles, é fundamental, na minha visão. Natália. Bom, já partiu do horário, né? Acabou. Daria para a gente ainda ficar aqui um tempo razoável. O setor é extremamente, como eu disse, complexo, mas instigante de discussão. Os vultosos investimentos precisam de um outro desafio, que é a questão do financiamento, que um painel futuro aí vai voltar, e que como financiá-los? Quais seriam os novos modelos de financiamento? Eu vou estar na plateia e, de repente, podemos tentar ver se podemos instigar o próximo painel, dado que a gente esgotou aqui a hora. Mas é um assunto super interessante para a gente voltar. Eu agradeço imenso, né, poder estar aqui junto com os especialistas do setor e boa tarde a todos, mas vou passar aqui rapidamente para as despedidas. Foi um grande prazer, não é? Estive aqui basicamente para aprender imenso. Enfim, há uma coisa que, a propósito daquilo que foi dito, acabou agora de ser dito, e também pelo João, salientar aqui um aspecto muito interessante, não é? Que nós temos que pensar, de facto, a transição energética como sendo um projeto coletivo, em que todos os stakeholders têm que ser envolvidos e devem-se, no fundo, têm que se rever nesse projeto, senão esse projeto colapsa. É uma ideia que gostava de deixar, ou seja, temos que envolver os consumidores, aquela ideia que referiu há pouco, de que os consumidores devem ter acesso a uma energia limpa, segura e a preços acessíveis, mas também devemos criar condições para que haja investimento, não é? E uma das coisas que foi aqui referida nesse sentido foi os contratos a prazo, que finalmente, no contexto da reforma do setor elétrico, vão ser um pilar central do funcionamento do mercado. Não é grossista que se diz, não é? É atacadista, não é? No Brasil. Mas eu estava com tudo isto só para dizer uma coisa. Nós falámos aqui das parcerias entre pelo menos eu falei nisso, entre a Europa e o Brasil, nos minerais críticos, no hidrogênio, mas há aqui um outro aspecto. E nós aí falámos basicamente de transações comerciais ou de investimento direto estrangeiro, não é? Mas há aqui uma transação de conhecimento que pode existir relativamente aos contratos a prazo. É que o Brasil tem um conhecimento e tem uma experiência de vários anos, uma experiência e um conhecimento que a Europa não tem, ou seja, nós temos muito que aprender com o Brasil relativamente aos contratos. A experiência, até porque foram cometidos erros, não é? E nós temos sempre a vantagem de não os cometer porque viemos depois, sublinhar esse aspecto. Mais uma parceria, uma terceira parceria é a parceria em torno dos contratos a prazo. Muito obrigado. Sim, eu também, não querendo roubar mais tempo, ia só reiterar novamente aqui o agradecimento ao FIB pelo convite,
por ter aqui a EDP. Voltar ao princípio, a transição energética é um desafio geracional. Vai requerer que nós adaptemos o setor energético em 10 anos, aquilo que fizemos em 100 no passado. Um esforço de investimento e de imaginação enorme. Há um conjunto de coisas, como referimos, mais terra a terra, de facilitação dos licenciamentos, de redesenho dos mercados de energia, reforço da ligação às redes, etc., que são coisas que nós podemos fazer. E depois tem o outro lado da imaginação, da inovação, de fazer diferente, que é um bocadinho o meu negócio. Portanto, deixei-me cá deixar esta nota. E, finalmente, também em relação ao Brasil, o mais possível. Nós, EDP, como digo, temos uma presença no Brasil há 27 anos. Estamos para ficar. É uma área de aposta. É um país de renováveis. E, portanto, todo o conhecimento e recursos que possamos partilhar será, sem dúvida, positivo e ajudará nesta transição energética. Muito obrigado. Bom, só tenho a agradecer. Também eu aprendi imenso. Foi extremamente enriquecedor o debate e concordo plenamente com as palavras finais, tanto do professor Vitor quanto do João. Temos muito ainda o que fazer, né? Mas temos exemplos de sucesso, como é o caso do Brasil, dos contratos, dos leilões, né? E da salvaguarda dos consumidores finais, nesse sentido. E esperemos que essas trocas entre Brasil e Portugal sirvam exatamente para isso, né? Para que nós possamos interagir mais, dialogar acerca dos problemas, né? Pensar conjuntamente em soluções e alcançar uma aprendizagem mútua, uma aprendizagem recíproca, né? Porque é a partir daí que a gente efetivamente cresce e consegue resolver os problemas e alcançar resultados tão desafiantes como seja a neutralidade climática, a neutralidade carbônica até 2050. Muito obrigada pela generosidade de todos que me acompanharam nesse painel, à audiência e, principalmente, ao FIB. E o FIB, de parabéns, porque, ou seja, nós estamos nesse último papo aqui. O objetivo do FIB é esse, é de integrar, discutir e trazer, ou seja, soluções, conhecimento, etc., para Brasil, Europa, etc. Então, obrigada, boa tarde.